O real motivo por que nós estudamos os custos, por que nós vamos, de fato, entrar dentro da análise de custos de despesas e tudo mais, é porque nós precisamos sempre pensar em formas e criar estratégias de aumentar o lucro das empresas. Isso porque, toda empresa ela vive, por lucro. Ela não vai viver por agradar as pessoas, nem por agradar os donos. Ela precisa gerar lucro. Com exceção, claro, das empresas sem fins lucrativos. E o lucro, muitas das vezes, ele está atrelado não a uma baixa venda, não a falta de vender, não a faturamento, mas sim a relação à estrutura de custos, ao volume de custos que nós temos dentro das organizações. Então, quando a gente se analisa, quando a gente parte para uma análise de dados, onde nós vamos nos aprofundar na questão custo, volume e lucro, nós conseguimos parar e analisar que o lucro está totalmente atrelado ao volume de custos que a empresa tem. Então, quando a gente fala de custo, volume e lucro, a análise ela é um estudo financeiro que demonstra a taxa de lucratividade da empresa sobre o aspecto da produção. Ou seja, é uma análise que demonstra a lucratividade do negócio baseada no volume produzido e o montante de custos totais necessários para a produção de determinado lucro. Então, é uma análise muito importante que o empresário precisa estar realizando para que a gente consiga adentrar de fato dentro do cerne da coisa que é a lucratividade sobre a produção. Toda empresa produz serviços, ou de produtos ou de serviços, ela precisa ter lucro. E muitas das vezes a taxa de lucratividade ela precisa ser analisada no seguinte ponto. Imagina só que você é um prestador de serviço e você tem lá 5 serviços que você presta no seu know-how que você tem ali de atendimento aos clientes. Você tem que parar para pensar qual que é o serviço que apresenta uma melhor taxa de lucro. Porque esse serviço que apresenta uma taxa melhor de lucro é um serviço que tu vai estar investindo, é um serviço que de fato tu vai querer vender mais vezes. Não adianta, às vezes, eu ter um serviço que a taxa de lucro é muito pequena e se eu analisar, custos é muito grande, o tempo é muito grande. Imagina só, por exemplo, que você é um mecânico e você tem um serviço, por exemplo, de troca de filtro. Vamos fazer troca de óleo, por exemplo. Aí a troca de óleo, você tem a mão de obra, porque os custos do filtro, o óleo, é tudo comprado pelo cliente. Você não vai comprar nada, você simplesmente vai ter a mão de obra da troca dos filtros, da troca do óleo. E você analisa que esse serviço seu, pelo custo, valor, tempo que você perde, você tem o seu custo de hora, o valor que você ganha, versus as ferramentas que você precisa ter, você analisa todos os custos, aí dá 40% de lucratividade. 40% desse serviço é seu lucro. Enquanto que você tem um outro serviço que, por exemplo, é ali o alinhamento, balanceamento ali, ele produz 60% de lucro no mesmo tempo que você trocaria o óleo. Qual que é o que você precisa ofertar melhor? Ou que você tem maior taxa de lucratividade. É claro que você analisa também a questão do custo versus o nível de faturamento também. Só que dentro de uma taxa de lucratividade muito maior, talvez faz sentido investir mais nesse serviço porque eu vou ter, talvez, um faturamento muito maior. Só que aí vai para uma outras análises, mas o pressuposto inicia na taxa de lucro. É a taxa de lucratividade que vai nos dar o cerne aí para a gente pensar em todas as outras estratégias que poderemos estar pensando quando se trata da análise financeira, quando se trata aí de pensar financeiramente como que o nosso negócio pode estar crescendo baseado na produção, baseado no aumento produtivo, seja de serviço ou seja de produtos. A análise de custo, volume e lucro, ela é baseada em alguns fatores. O primeiro fator, o preço de venda do produto ou do serviço prestado não se altera em função da quantidade que foi vendida. Ou seja, se eu vendi 10 ou se eu vendi 1.000, o preço é o mesmo. Então, primeiro fator da análise do custo, volume e lucro. Segundo fator da análise, a análise é baseada como se a empresa trabalhasse com um único produto. Então, eu faço a média geral de todos os produtos ali para entender qual que é a taxa de lucratividade da empresa. Então, isso aí também é a análise de custo, volume e lucro. C. Para tal análise, é necessário que os custos sejam divididos em custos fixos e custos variáveis. Então, tu já aprendeu o que é custo fixo, tu já aprendeu o que é custo variável. Então, na hora de a gente fazer o cálculo, você simplesmente vai dividir aí para você entender o que vai ser custos fixos e o que serão os custos variáveis. É preciso que a quantidade vendida seja sempre igual à quantidade produzida, ou seja, não são considerados possíveis estoques. Então, eu estou dentro da análise volume-lucro, custo volume-lucro, eu estou sempre analisando que o que eu produzi precisa ser vendido, não tem estoque, não se considera
estoque dentro dessa análise aqui, dentro dessa base de cálculo, beleza? Então a gente tem, para a gente poder chegar, o custo, volume e lucro, ele vai nos entregar primeiramente o ponto de equilíbrio, né? O que é ponto de equilíbrio? Também chamado de break-even, é o valor quantitativo que a empresa necessita produzir e vender para conseguir cobrir todos os custos, tanto fixo quanto os custos variáveis. No ponto de equilíbrio, a empresa ela não produz nem lucro e nem prejuízo. E nesse contexto, para que a empresa possa fazer o uso da ferramenta de análise de custo, volume e lucro e poder encontrar qual que é o ponto de equilíbrio, torna-se necessário conhecer outra ferramenta de análise, que é a margem de contribuição. Mas o que a gente fala de ponto de equilíbrio, né? Então, toda empresa ela precisa chegar no seu break-even. Então, mas como assim chegar no break-even? Então, você iniciou a empresa, você fez o investimento e tudo mais, essa empresa ela precisa se pagar. Ou seja, ela precisa faturar um valor que você não precisa tirar dinheiro do bolso para investir mais. O dinheiro que ela gira é o suficiente para ela se cobrir. É claro que nesse momento ainda não tem lucro ativo, não está dando lucro, mas para dar lucro é bem simples, né? Basta eu vender um pouco mais ou reduzir alguns custos, depende da análise de custo, volume e lucro. Viu como é importante? Então imagina só que a tua empresa, você fez um investimento, ela tem custos ali fixos variáveis no montante de 50 mil reais. Ou seja, ela precisa vender no mínimo 50 mil reais todos os meses para ela poder se pagar. Se ela fez isso, você atingiu o break-even, você não está operando em negativo, porque até lá você vai estar operando em negativo, tirando dinheiro de capital de giro, tirando dinheiro aí de investimentos que tu fez, para que você consiga se pagar até que ela chegue no break-even. O break-even é o que todo empresário busca quando inicia o negócio. Quando a gente fala de empreendedorismo, startups e tudo mais, todas essas empresas estão buscando encontrar o break-even. Por isso é um indicador muito importante. Só que antes da gente entender mais ainda o que é break-even, vamos entender o que é margem de contribuição. A margem de contribuição é o resultado financeiro... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Obtido por meio do cálculo da subtração do preço de venda unitário de um produto ou serviço do seu respectivo custo variável unitário. Por preço de venda unitário, entende-se o valor de uma unidade de um produto ou serviço e custo variável unitário por aquele custo para se produzir uma unidade de um produto ou serviço. Assim sendo, o valor da margem de contribuição será usado pela empresa para pagar os custos fixos e o lucro. Então, quando a gente pensa o seguinte, poxa, a minha empresa está faturando R$1 milhão. Poxa, muito bom, é muito legal faturando R$1 milhão. Mas qual que é a margem de contribuição dessa sua empresa? O quanto que sobra depois de você tirar os custos variáveis, os custos de produção, os custos realmente de venda, né? Porque aí, quando a gente fala de custo variável, a gente está falando da produção e também a gente está falando de venda, né? O quanto que eu estou gastando ali de fato para eu conseguir vender esse meu produto. Muitas das vezes eu já vi empresas que faturam R$1 milhão e a margem de contribuição é 5%, 2%, o custo é muito alto. E aí vai verificar, eles operam em prejuízo, mesmo vendendo R$1 milhão por mês, eles operam em prejuízo, não tem lucro. Então é muito importante a gente entender essa margem de contribuição, porque de nada adianta eu ter um alto faturamento, sendo que eu não estou tendo lucro. Né? De nada adianta eu ter o faturamento de 20 milhões e eu não ter um centavo de lucro. Mas tudo isso por quê? Porque talvez a minha margem de contribuição ela está muito baixa. E por ela estar muito baixa, eu não consigo arcar com custos fixos e nem gerar lucro.
E o que eu faço para resolver isso? Eu tenho que entender muito mais o meu contexto de custos e verificar talvez se o meu preço de venda ele está muito aquém do que ele poderia estar. Então vamos lá no exemplo de margem de contribuição para que você entenda, sair daqui dessa aula entendendo realmente a questão da margem de contribuição. Então vamos pegar um exemplo aqui, o produto A. O preço de venda de um produto A por unidade é de R$10. E o custo variável por unidade desse mesmo produto é de R$6. Então se a gente vai fazer o cálculo da margem de contribuição, então a gente sobra R$4. Ou seja, a gente tem os R$10 da venda do produto menos R$6 do custo variável da unidade. Logo, eu tenho R$4. Se eu pegar isso e transformar em números percentuais, valores percentuais, eu vou ter uma margem de contribuição de 40%. Ou seja, a minha margem de contribuição em cima do produto A é de 40%. Então, o que acontece? É claro que dentro disso, o custo variável é R$6 por unidade. Se eu vendo bastante, eu vendi 100 vezes, 100 produtos, eu vou ter esse mesmo custo? Não, eu vou ter custos variáveis diferentes, porque o custo variável varia de acordo com a quantidade de produção versus a quantidade de venda. Mas nesse exemplo a gente está aqui com 40% da margem de contribuição. Então, o que isso significa? Pode ser que talvez ao aumentar a minha venda, o meu custo variável ele diminua, por exemplo, o custo de marketing, ele pode diminuir, porque eu invisto lá, por exemplo, R$1.000 e eu consigo vender 2.000 unidades. Eu tenho meus R$1.000 gerou uma venda, um custo diferente. Eu posso investir esses mesmos R$1.000 e vender 500. Então, eu tenho um custo por venda, um custo de marketing muito mais caro, mas não vou ter um custo de marketing tão efetivo. Então, de fato, aqui eu tenho minha percentual, 40% da minha margem de contribuição. Então, a mesma coisa a gente pegar um produto B. Então, o produto B, por exemplo, a gente tem ali a margem de contribuição R$10. Então, se eu pego R$20, que é o custo desse produto, o preço de venda, menos R$10 da minha margem de contribuição, então eu vou ter ali 50%, ou seja, esse percentual é de 50%. Então 50% do produto B é a minha margem de contribuição. Qual que é o melhor? Produto A ou produto B? Produto B, porque hoje já sobra mais valor, sobra mais dinheiro para eu pagar os custos variáveis, os custos fixos, na verdade, desculpa, os custos fixos e também eu ter lucro. Então o meu percentual de 50% aqui, ele é melhor. É claro que, por exemplo, se o produto, eu tenho menos vendas, eu tenho menos vendas desse produto, talvez faça mais a pena eu investir no produto A para vender mais. Mas, de fato, é tudo uma questão de analisar o ponto inicial, que é a margem de contribuição. Quando a gente vai para o cálculo do ponto de equilíbrio, então a gente tem 3 tipos de ponto de equilíbrio. Nós temos o primeiro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio contábil, que é aquele que considera a quantidade de produtos ou serviços que são necessários à empresa comercializar para conseguir arcar com todas as obrigações. Ou seja, considera qual o valor das receitas totais que a empresa necessita para cobrir os custos totais. Então, a gente tem um ponto de equilíbrio contábil. Então, aqui eu estou só realmente verificando o total de vendas versus o total de despesas que eu tenho. Depois, nós temos o ponto de equilíbrio econômico, que é o cálculo que considera, além da quantidade de receitas totais produzidas para pagar todos os custos totais, também o valor da atualização monetária, ou juros de um período. Então, eu tenho inflação, eu tenho juros, eu tenho um monte de coisas que vão estar influenciando também dentro do meu ponto de equilíbrio. E o último ponto de equilíbrio financeiro, que vai considerar também outros valores que estão intrínsecos na análise financeira, como o caso da depreciação de produtos, maquinários e tudo mais. Então, os 3 tipos, qual que é o melhor? Qual que é, de fato, aí o interessante? A gente pode analisar que, contabilmente falando, eu preciso entender o quanto eu preciso vender para cobrir os meus custos. Ponto. Legal. Só que os outros 2, eles me dão uma questão estratégica talvez até muito melhor do que o contábil. Porque economicamente eu sei que o meu dinheiro ele perde valor por conta da inflação, então eu preciso entender qual que é realmente o valor que eu preciso gerar de vendas a mais para eu poder arcar com os custos que eu tive hoje. E qual que é o valor de atualização que eu preciso para os meus produtos. E o financeiro ele vai me trazer a depreciação. Então o que eu recomendo, como sempre, utilizar os 3. Eu nunca vou utilizar somente um. E para a gente poder entender melhor o cálculo ainda, então eu trouxe aqui realmente a equação do ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio contábil ele é igual a custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Então, eu tenho um ponto de equilíbrio contábil. Então, eu pego margem de contribuição sempre percentual, eu somo os meus custos e despesas dividido ali pela margem de contribuição. No ponto de equilíbrio econômico, eu tenho custos fixos mais o lucro desejado. Então, aqui eu venho incluindo o valor que eu quero que o meu dinheiro cresça.
Então, por exemplo, custos fixos mais, por exemplo, ali 20% de lucro dividido pela porcentagem da margem de contribuição. Eu terei aí o meu valor do ponto de equilíbrio econômico. Então, eu sei o quanto eu preciso ter de... Quando eu falo custos fixos, eu também entro despesas fixas, tá? Então, eu preciso ter ali para poder entender o quanto eu preciso faturar para, além de pagar minhas contas, eu também ter já o início de lucro. E a gente tem uma equação do ponto de equilíbrio financeiro, onde a gente pega custos fixos menos depreciação mais dívidas pagas. Então, entre parênteses, depreciações mais dívidas pagas menos custos fixos dividido pela margem de contribuição. E assim eu tenho um ponto de equilíbrio financeiro que inicia ali a depreciação, dívida paga, também nos ajuda a ver como que financeiramente está a empresa. Espero que tenha entendido então. Espero que tenha gostado dessa aula de entender como que funciona a relação entre custo e lucro. Espero te ver na próxima aula. Fique comigo. E como sempre, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!